Então, Giovana, a gente faz sempre uma pergunta a todas as pessoas que a gente tem conversado, né, que pesquisam Foucault, né, como é que foi o seu encontro com a obra do Michel Foucault? Como você começa a estudar Foucault, né, e também por que Foucault, né? Assim, acho que eu vi que você estudou Nietzsche também na sua trajetória e depois passa a estudar o Foucault, né? Mas, enfim, queria te ouvir um pouco sobre como foi esse encontro com Foucault. Então, primeiro quero agradecer, Celestino, a possibilidade de estar fazendo essa entrevista e compor esse quadro dentro do projeto que vocês estão desenvolvendo. Então é uma alegria poder estar aqui falando do meu encontro com Foucault para vocês. Assim, meu encontro com Foucault, eu fiz duas formações, né? Eu me formei em Direito e me formei em Filosofia. Na dúvida do que fazer, acabei fazendo os dois cursos e fiz de maneira conjunta. E o meu encontro com Foucault não foi na filosofia, foi no direito, né? E eu me lembro muito bem que tinha um colega de curso, me lembro muito bem dele, assim, e ele estava estudando Foucault. E aí ele que me apresentou, Rodolfo, o nome dele, me lembro, Rodolfo, ele que me apresentou os textos do Foucault. E eu acho que na época a gente estava primeiro com Microfísica do Poder, e aí isso era a graduação de Direito, né? E junto eu fazia a graduação em Filosofia. E na graduação de Filosofia eu não tive Foucault, né? Me formei na Unesp de Marília, e tive como professor e também orientador no meu mestrado na Unesp, o José Carlos Bruni, que já foi professor na época, era professor aposentado da USP e era professor da Unesp na época, um grande nietzschiano e um grande estudioso do Foucault, né? Então, com o Bruni, eu comecei a estudar Nietzsche, e com o Rodolfo, na graduação de Direito, comecei a estudar Foucault, né? Mas como a gente não tinha na sala de aula, não tinha um grupo de estudo, não tinha, né, então o acesso e as leituras, elas ficavam ali numa coisa de troca de textos e impressões que nós tínhamos das leituras de Foucault. E aí eu fui estudar de fato Nietzsche, e aí na minha trabalho de conclusão de curso do Direito eu estudei Nietzsche também, né? E tive a chance de estudar Nietzsche na graduação de Direito com o professor Oswaldo Giacoi, que na época ele estava dando um curso nessa faculdade de Direito que eu fazia, para o mestrado, e aí eu fui atrás dele, e ele me orientou, imagina, né, o meu TCC do Direito em Nietzsche. E aí eu comecei de fato a estudar Nietzsche, quando fui fazer o mestrado na Unesp, e aí com o Bruno José Carlos Bruni, que para mim é uma referência enorme para os estudos de Nietzsche, depois também para Foucault. Fui estudar Nietzsche com o Bruni, e Nietzsche era uma grande paixão, é uma grande paixão para mim, né? Mas acho que Nietzsche foi uma paixão exagerada, porque eu me lembro muito bem que quando eu fui defender a minha dissertação, convidei o professor Oswaldo Giacoi para a banca na época, e ele me disse sobre o trabalho, ele disse: Giovana, o problema do seu trabalho é que você sentou no barquinho do Nietzsche e você está remando com ele até agora. Então, não consegui me distanciar, não consegui ter uma perspectiva mais crítica dos textos do Nietzsche, e aquilo que ele falou para mim, acho que foi muito válido no momento, né? O quanto eu não conseguia ter um distanciamento que a pesquisa exige, a pesquisa filosófica, frente aos textos do Nietzsche. E aí o Foucault entrou nesse momento, de fato, quando eu tinha que pensar uma proposta de pesquisa para o doutorado para alguém que vinha estudando o Nietzsche há algum tempo, né? E quanto às leituras que eu fazia, né, com o Rodolfo na faculdade de Direito, e também a partir de Nietzsche. Daí a minha aproximação com Foucault foi sobretudo, né, começa a ser nesses textos dos anos 70, em torno das relações de poder, né? Então, quando eu vou estudar o Foucault, e aí isso já era numa pesquisa de doutorado, eu não abandonei o que para mim era muito caro enquanto uma questão filosófica, que eu acho que me levou, inclusive, para a filosofia, quando eu penso, né, com meu caminho até a filosofia,
eu retomo as aulas que eu tinha do ensino médio, como muitos de nós, né? E eu digo isso porque eu acho que é importante resgatar a memória dos professores e professoras que fazem parte da nossa trajetória e que estão ali dando os caminhos para o que a gente tem condições e potência de se constituir posteriormente, né? E eu me lembro que eu tive um professor na oitava série muito importante para mim, que foi o Ismael, né? E o Ismael, eu acho que a pesquisa de depois, né? Depois fui entender isso. Ele estudava filosofia política, então ele levava para a gente textos de Hobbes e de Rousseau na oitava série. E colocava ali para aqueles alunos questões como justamente a natureza do homem, se há uma natureza boa, uma natureza má, né, como que o Estado aparece. Essas questões já ali na oitava série com o Ismael, que me levaram a pensar o Estado. Então, quando eu vou estudar Nietzsche, por exemplo, e vou estudar Direito e Filosofia, sempre foi a questão do Estado para mim e das relações de poder uma questão principal. Né? Então, e em Nietzsche especificamente, eu vou estudar a crítica que Nietzsche faz à democracia moderna, né? Isso para mim era a questão, e aí os textos do Nietzsche, a genealogia da norma moral, para além de bem e mal, né? Eram os textos centrais da minha pesquisa. E em Foucault eu encontrei um caminho que me permitia continuar ao lado do Nietzsche, isso para mim era muito interessante, mas um caminho que eu acho, Celestino, olhando hoje, me colocou no lugar que a companhia do Nietzsche ali naquele momento não me permitia, que era justamente um lugar de questionamento, de crítica, de reflexão, né, que como Nietzsche não conseguiu fazer, né, percorrer e traçar. E aí, quando eu começo a estudar Foucault e me preparar, então, né, pensei, né, acho que tem ali um caminho de questionamento para mim, para pensar essa relação, né, com o Estado moderno, a relação com o direito, que poderia parecer muito viável. Né? E aí, quando eu vou estudar Foucault e começo, então, a me preparar para um projeto de doutorado, para uma pesquisa de doutorado, é aquele bom encontro, né? O Foucault se colocou como um dos melhores encontros que eu tive na filosofia, né? Isso por várias questões, mas sobretudo porque o Foucault é um filósofo que permite a gente refletir, né? É fácil você ler Foucault e você dizer, mas como isso se constitui? Como essa questão se dá? Né? Do que esse filósofo está falando? Então, ele instiga, né? Naquele texto isso não aparece, mas no outro, então, a gente precisa ir ali construindo dentro dos textos do Foucault. Então, ele não dá de pronto respostas, né? Por exemplo, para o que é o poder. Né? E a gente sabe que é um filósofo que fala sobre relações de poder, né? E aí, de novo, pensando sobretudo nos textos dos anos 70, mas a gente precisa percorrer esses textos dos anos 70 para entender, afinal, de que poder é isso que o Foucault está falando. Mas, junto com isso, se coloca a questão que a gente, quando começa a estudar Foucault, já se apropria, sobretudo em Vigiar Punir, também, que era um texto que eu li ali com o Rodolfo na graduação de Direito, que são as relações de resistência. Então, e para mim isso foi uma questão que eu acho que aqui é algo que para mim confluía com o que eu vim estudando. Como então essas relações de poder se constituem a partir de relações de resistência, como a resistência está vinculada para Foucault às relações de poder. Quando eu entendi que isso era uma questão possível de ser pensada a partir de Foucault, né, para mim o mundo se abriu, Celestino, em vários aspectos. E aí não foi só no aspecto de vida acadêmica. Eu acho que o Foucault, para mim, ele foi uma mudança de postura de vida, né? Uma mudança de postura com o outro, uma mudança de postura de percepção, e principalmente, o Foucault, para mim, ele, quando começo a estudar Foucault, ele foi uma possibilidade. O desafio que Foucault colocou para mim, para poder estudá-lo e compreender,
me constituiu sobretudo como professora, Celestina. Uhum. Então, assim, e aí nisso Aí nisso eu encontro um texto do Bruni, que tinha sido meu orientador de mestrado, um texto de 89, né, 1989, quando o Bruni era professor de Ciências Sociais na USP, que se chama Foucault e o Silêncio do Sujeito. Quando eu encontro o texto do Bruni, que era um texto antigo, que eu não conhecia ainda, para mim ali, que é um texto fabuloso, que o Bruni vai dizer como Foucault abre as portas do inferno. É isso. E ao abrir a porta do inferno, como Foucault não está restituindo a voz ao louco, ao delinquente, ao condenado. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, o que é isso que ele está falando? Como assim a gente está abrindo a porta do inferno e não está restituindo a voz de alguém que essa voz foi retirada? Para mim, esse texto do Bruni, Foucault e o Silêncio do Sujeito, foi assim, particularmente especial para esse bom encontro com Foucault. Então, assim, foi nessa confluência de alguém que está estudando Nietzsche, que vai fazer um curso de filosofia junto com um curso de direito e que se aproxima do Foucault. Veja, isso é interessante, né? Me aproxima do Foucault pela via do direito, não da filosofia. Que o Foucault vai entrando nas minhas pesquisas e de maneira muito decisiva quando eu vou fazer meu doutorado. Eu queria falar um pouco do seu doutorado agora, né? A gente teve a oportunidade de ler a sua tese, né? Que se transformou em livro, publicado pela editora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né? E aí eu quero contar uma pequena história, assim, que a gente até já conversou aqui no evento que você veio participar esses dias aqui em Fortaleza, né? Em quase todas as palestras de Foucault, ou que alguém vem falar de Foucault, né, que se vai falar de relações de poder, alguém levanta a mão no auditório e vai perguntar, depois de toda aquela apresentação sobre os diagnósticos que o Foucault faz das relações de poder, seja na biopolítica, na sociedade disciplinar, ou no poder, no regime soberano, né, alguém vai perguntar, mas como é que a gente resiste a isso? Né? Quais são as alternativas de resistência? Eu pergunto isso porque eu acho muito singular a sua leitura, né, em buscar no estoicismo, né, e sobretudo no conceito de acontecimento, que está inclusive no título da tua tese, o pensamento da resistência. Claro que falar sobre isso aqui sua tese é muito longa, né, mas é um pouco para conversar com a gente também como você chegou nessa saída, ou nessa questão, como eu vou pensar a resistência a partir do acontecimento, né? E esse retorno ao estoicismo antigo. Né? Ótimo. Essa pergunta é boa, Celestina, porque assim, a resposta que eu vou te dar a ela, para mim é uma comprovação de como a gente não faz pesquisa sozinho. Que não adianta a gente ficar querendo fazer pesquisa sozinho de maneira individual e não estabelecer os grupos, os contatos, os diálogos, os eventos, o como isso é importante para quem está começando a estudar, para quem inicia a leitura em um novo filósofo, uma nova filósofa, um novo pensamento. Então, assim, eu não fiz minha tese sozinha. Não foi uma questão que se colocou ali de eu estudando sozinha. Quando eu comecei a me preparar e falei, acho que aqui o Foucault tem um caminho importante e interessante, comecei a fazer o levantamento bibliográfico do que estava sendo produzido, publicado no Brasil sobre Foucault, dentro do que para mim já era um tema de pesquisa, que eram as relações de poder e resistência. E isso já tem algum tempo, né? Já tem alguns anos. E eu me encontrei com vários artigos e vários textos do Guilherme Castelo Branco, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não conhecia o professor Guilherme Castelo Branco, né? E aí, nisso, iniciando o doutorado, logo entrei em contato com ele. Foi uma das primeiras pessoas que eu conversei. E ele me respondeu assim de imediato, e foi muito bacana, eu me lembro disso.
Eu tenho essas duas memórias. Quando eu comecei a estudar Nietzsche, eu falei que eu tive a sorte do professor Oswaldo me orientar na graduação do Direito com Nietzsche. A primeira vez que eu fui conversar com ele, ele me levou um tanto assim de livro, né, amarrado assim no bate-bate. Era tanto livro do Nietzsche, achei aquilo tão... E no doutorado, quando eu mandei um e-mail para o Guilherme Castelo Branco, falei, estou começando a estudar, né, Foucault, tal, vi seus artigos. Ele me respondeu o e-mail, que eu acho que com 6 textos ainda que estavam no prelo dele. Ele falou, olha, Giovana, eu vou te passar esses artigos que estão para ser publicados. E aí, só do Guilherme Castelo Branco, eu tinha um repertório imenso, e ele estuda, né, justamente as relações de poder e resistência. E aí, fui então, né, me detive nesses textos do Foucault, os ditos escritos, o que a gente na época, né, já tinha de cursos do Foucault, que a gente, né, por exemplo, fiz minha tese sem ter acesso ao último volume da História da Sexualidade, que é muito recente. Então tem vários textos do Foucault que foram saindo um momento depois que eu tinha terminado a minha tese, né. Então fui fazer a parte de leitura e tudo, e aí fui para um evento que o professor Guilherme Castelo Branco participaria, e aí tive um diálogo com ele muito bacana. E nesse diálogo é que a gente junto entra na questão do acontecimento. Né? E aí ele diz, Giovana, para você entender essa questão do acontecimento, vá direto no livro do Perrier, a teoria dos incorporais. Do estoicismo antigo. Isso, do estoicismo antigo. Que não tinha tradução. Agora tem da autêntica, agora né? Tem, na época não tinha. E um texto muito difícil, não é? Do Perrier, muito denso. E aí mergulho nesse texto dele, e aí foi a chave, uma possibilidade, porque qual é o caminho, né? Que se multiplica, se desdobra com o texto do Breyer e pensar o acontecimento que está no livro todo do Foucault. Né? Todos os textos dos anos 70 que a gente vai pegar, quando Foucault fala em segurança, território e população, quando Foucault fala em o nascimento da biopolítica, em vários cursos, Foucault sempre traz fatos históricos marcantes. Né? A Vigier e Punir tem vários deles. Então, diz assim, olha, tem uma escassez alimentar, tem um aumento de tal doença, né? Uma morte em virtude disso, uma diminuição de crimes de sangue, ou um aumento de crimes de sangue. O Foucault sempre vai colocando ali no texto dele acontecimentos, fatos históricos, e eu fui entender que eram justamente esses fatos históricos, esses acontecimentos que o Foucault retrata, que permitem, né, o que a gente poderia colocar muito entre aspas, que não é uma passagem, né, mas como vai se dando esses deslocamentos de um poder soberano para uma prática disciplinar, de uma prática disciplinar para uma biopolítica, sabendo, lógico, né, a gente que estuda Foucault, que o poder soberano não se sobrepõe ao disciplinar, então o poder disciplinar é biopolítico, a biopolítica é esse. Né? Mas quais são esses fatos, esses acontecimentos sociais, políticos e econômicos que fazem com que, de repente, a gente entenda que há práticas biopolíticas do poder, ou que aqui são práticas disciplinares de exercício do poder. Tá? E aí, quando eu entendi que aquilo eram acontecimentos, e a importância de entender isso como acontecimento, né, vai justamente ao encontro de não compreender a história como uma linearidade, como uma relação de causa e efeito. Né? E essa noção de acontecimento é do antigo estoicismo, né? E que permite que a gente consiga, inclusive, entender um outro caminho para a própria noção de corpo. Né? Então, e aí a gente tem que lembrar de Deleuze, porque o Deleuze vai falar do acontecimento, então eu nem fui estudar isso em Deleuze. Por que Foucault não vai dizer, né, o que é o poder, o que é a resistência? Né? E aí o Breyer traz vários exemplos do antigo estoicismo. Né? Por que eu não digo, por exemplo, para o antigo estoicismo, né, o ferro é vermelho? Né? Então, mas sim, o ferro é vermelho. Por que eu não digo, né, que o João é louco? Né? E aí, pensando em Foucault, por que a gente não vai dizer João é louco? Mas que eu posso dizer que João enlouquece. Porque dentre todas as possibilidades de ser, existir do João, pode ser que esteja de enlouquecer, mas o João não é a loucura. Né? Então pode ser que o João enlouqueça, se apaixone. Né? Então todos os atributos
não determinam o que o João é, mas possibilidades de ser do João. Então, foi nessa perspectiva que o antigo estoicismo me permitiu pensar as relações de poder e de resistência. Uhum. E aí Nietzsche é central, né? Porque o caminho para pensar a resistência é a gente entender que as relações, isso para mim, né, nas minhas leituras do Foucault, isso não quer dizer que seja o único caminho e nem o mais correto de entender Foucault, isso é importante dizer, que a gente não pode querer ser o detentor da verdade sobre os textos de Foucault, de maneira alguma eu quero fazer isso, mas propor um caminho para entender o Foucault. E aí, como Nietzsche é importante, porque quando Foucault está falando de relações de poder, Foucault está falando do poder como força, como ação. O Foucault pensa o poder na experiência. Né? E é nessa medida que o Foucault vai dizer assim, a resistência, tanto quanto o poder, é uma força. Né? E por isso, onde há poder, há resistência. E a história é longa, né? A tese é longa, não é? Eu estou só falando uma parte, quem sabe, né? As pessoas que ouçam também se interessem para... Mas daí eu queria dizer assim, que a gente não faz pesquisa sozinho. E daí também, né, tanto quanto o Ismael, meu professor de filosofia do ensino médio, foi importante, o Bruni, importantíssimo, o Guilherme Castelo Branco abriu os caminhos para que eu pudesse ter uma pesquisa de doutorado, assim, que eu acho que foi muito feliz. Né? Então... Bom, a gente poderia continuar falando da sua tese, mas depois a gente compartilha talvez o link do repositório da tese, que eu acho que tem uma ela esgotou, mas ela está disponível para download. Né? Bom, mas eu queria te perguntar sobre uma curiosidade sobre um outro tema da sua leitura, Foucault, que me parece muito recorrente olhando a tua trajetória, que é o corpo utópico. Né? Assim, eu já vi lives suas sobre o corpo utópico, em que você tenta até fazer uma aproximação com a obra do Merleau-Ponty, com fenomenologia, tá? E também textos também sobre o corpo utópico, né? E aí, por que o corpo utópico te chamou tanta atenção? Há tantos anos você fala desse texto do Foucault, e talvez, como você ainda continua falando, ainda tem questões aí a falar, né? O Foucault é maravilhoso por isso, né? A gente pega um texto dele, eu me lembro, a gente estava no evento, você falou o texto da vida dos homens infames, aquele texto ele é fabuloso. Né? O texto da vida dos homens infames é outro texto que tem alguns textos do Foucault que eles são, os textos do Foucault são experiências, né? Eles nos colocam frente a situações de experiência. E o corpo utópico, Celestino, é interessante isso, né? Você tem razão, acho que a gente dizia isso, acho que tem pelo menos uns 6 anos que eu me debruço, e aí tem, fazendo as trajetórias... tempo suficiente para fazer um mestrado e um doutorado. Né? Mas é lógico que eu não pude ficar só nele, né? Mas que ele está ali me perseguindo, e junto com as parcerias tem a da professora Regiane, que para mim é muito cara também. Nós fomos contemporâneas de doutorado e ali naquele momento, já que tem bastante anos, a gente estreita as nossas relações e afetos não só pessoais, mas acadêmicos. E nesse momento a gente sempre troca, né? A pesquisa ela tem que ser assim, então a gente sempre tem as trocas acadêmicas, e a gente começou a conversar. Eu dizia para ela, olha, tem coisa nesse texto do corpo utópico. Ela dizia assim, Giovana, tem mesmo. E eu chego nele justamente porque não é um texto, né? Depois que a gente percorre por muito tempo os seus anos 70, começo então a me debruçar nos textos de maneira mais detida dos anos 60, e junto com as palavras e as coisas me acompanha, né, naquele momento, o texto do corpo utópico, que é uma conferência radiofônica do Foucault, junto com as heterotopias, né? E assim, ele é um enigma. O texto é um enigma. Eu leio, releio, tem vários caminhos que você pode enquadrar aquele texto do corpo utópico, né? Você pode lê-lo junto com Merleau-Ponty, por exemplo, né? É uma leitura possível. Você pode lê-lo trazendo, por exemplo, a psicanálise, né? Principalmente a parte que Foucault vai falar do espelho, da morte, né? A morte como aparece. Então você pode lê-lo também
que me pareceu um caminho possível muito colado com as palavras e as coisas, até porque na própria as palavras e as coisas no prefácio Foucault vai falar de uma utopia. Mas como o corpo utópico e outras expressões que o Foucault utiliza, depois ele não volta, isso eu acho magnífico também, né? O Foucault ali, ele solta em alguns textos, algumas palavras, alguns conceitos, algumas questões, e ele me parece, o Foucault deixa aberto. Ele deixa aberto para que a gente possa refletir a partir daquilo. Tá? Então, o corpo utópico, para mim, ainda é um enigma, né? Porque você pensa assim, puxa vida, como que um filósofo que ali nas palavras e as coisas está falando da morte do homem, né? E vai falar de uma sujeição, né? Vai falar de modos de objetivação, de repente propõe para a gente uma reflexão em torno de um corpo utópico. Né? No movimento, e o texto é difícil porque é um movimento em que ele primeiro diz assim, olha, há uma utopia, não é uma utopia da alma, uma utopia em que eu estou no País das Maravilhas, depois diz, olha, não tem essa utopia, o que tem é, e aí então ele vai pensar outras formas de corpo utópico. Assim, o texto é enigma, e muito pouco assim, não tem uma produção de se a gente quiser pensar, de uma literatura secundária, de comentários em torno desse texto, não tem do corpo utópico, né? Eu achei na época, quando comecei a pesquisar, 2 textos, e um que era uma coisa mais descritiva do próprio movimento do texto, mas assim, não pensando a partir do texto, mas a gente não tem. Até que vem um texto do Christian Laval, que foi publicado pela editora N-1, junto com outras 2 conferências do Foucault. E nesse texto do Christian Laval é que, quando eu li, eu falei, puxa, como eu queria ter escrito esse texto. Né? E aí o Christian Laval me parece que dá uma explicação que eu ainda acho que não é a única, mas é uma possível muito importante para a gente entender esse corpo utópico como uma experiência. Né? E aí, para pensar isso, o Christian Laval vai retomar o que eu acho muito interessante, 2 movimentos da própria importância que a Aufklärung kantiana tem nos textos do Foucault. Né? A primeira é uma importância da própria história, né? Da perspectiva histórica que o Foucault encontra na Aufklärung kantiana, e uma segunda que é a possibilidade de pensar esse diagnóstico do presente, o que somos hoje no momento presente, a partir da Aufklärung kantiana, como uma experiência utópica. Então, assim, para mim ainda é um enigma, mas um enigma que está sendo resolvido, né? Eu e a professora Regiane, a gente tem um projeto que a gente está construindo de produção de um livro em torno da questão do corpo utópico, né? Mas eu acho assim, por que o corpo utópico? Porque este, como outros textos do Foucault, eles são textos que dão abertura efetivamente porque a gente multiplica as possibilidades de pensamento. Então eu espero que a gente consiga fazer uma publicação que seja uma dentre outras e possíveis formas de compreender o corpo utópico. Né? Mas eu acho que é um dos textos enigmas do Foucault, né? E formidáveis. São poucas páginas em que a gente vê ali o Foucault dialogando com a fenomenologia, a gente vê Foucault dialogando com a psicanálise, né? A gente vê Foucault das palavras e as coisas ali se construindo a morte do sujeito, né? Indicando já a possibilidade dessa questão do diagnóstico do momento presente. Vocês vejam, né, isso tudo num texto dos anos 60. Sim. Então, para mim, é um dos textos mais formidáveis de Foucault. Bom, eu queria fazer a última pergunta, né, que é a seguinte. Você faz parte de uma geração de professoras de filosofia, né, em que discutir a importância de se ler filósofos virou uma questão, né? Assim, isso não é... Quando a Ampof é criada em 1984, não havia um GT de mulheres e não havia nenhum trabalho que discutisse essa questão, embora a gente já tinha várias mulheres ali como professoras de filosofia e como filósofos também. Gilda Gemelli Souza era uma professora, Marilena Chauí, Maria Lúcia Caccioli e várias outras, né? E aí a pergunta de que forma, né, assim, como essa questão chega para você e de que forma essa sua trajetória de alguém que estudou Nietzsche e alguém que estudou Foucault
é importante para pensar esse atual momento da filosofia brasileira em que pensar o lugar da mulher é importante. Celestino, eu acho que não é só a questão da mulher que eu queria destacar, se você me permitir, né? Quando eu chego para dar aula na minha universidade, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, eu queria... É tão bom, eu agradeço esse espaço para poder dizer isso, né? Eu chego lá e eu tinha professores, colegas meus amigos, que defendiam uma filosofia africana. Né? O currículo nosso vai ter filosofia africana. E eu vou fazer 15 anos de universidade na UFRB, e eu digo, não sem constrangimento, mas eu vou dizer isso, né? Ainda com constrangimento. Quando eu chego na UFRB e eu olho, mas o que é filosofia africana? Você está entendendo como filosofia africana? E aí eu olho para a minha formação, né? Poxa, eu me formei em Direito, fiz bacharelado em Filosofia, fiz licenciatura em Filosofia, mestrado, e eu nunca tinha estudado filosofia africana. E aí, então, naquele momento, né, eu acho que antes, e vem junto com esse movimento também, porque ele é muito recente para a gente, que a gente repensa os currículos, que eu me deparo não só com essa questão da ausência, né, na minha própria formação de leitura de filósofos, mas como de uma filosofia africana. Então, como esse movimento ele é importante, e aí eu apesar do meu constrangimento, eu digo hoje um pouco mais de alívio, que eu, pelo menos, me coloquei nesse lugar de, então, eu preciso estudar isso, eu preciso entender. E é um caminho sem volta que eu fico muito feliz, porque os alunos de hoje, né, não são muito diferentes, pelo menos os alunos que a gente sempre diz que o que a gente faz no interior da Bahia é revolucionário. Os alunos que eu tenho, eles colocam como uma demanda que eu tenha, né, filósofos nos meus planos de curso, que eu entenda o que é filosofia africana. E eu acho isso formidável, porque eles estão dizendo para mim, olha, você precisa enfrentar uma questão do momento presente, do momento de hoje. Né? E eu dizia isso no evento, eu fui dar um curso, e não foi um curso para os alunos de filosofia, foi para um outro curso da UFRB. Quando eu apresentei o plano de curso na primeira aula, eu mudei totalmente o plano de curso por sugestão dos alunos. Né? E eles queriam filósofos, mulheres, e se eu tinha ainda a possibilidade de indicar mulheres negras. Então, assim, hoje eu olho, estudei Foucault, né? A gente está falando de trajetórias, eu estudei Foucault esse período todo e não tinha conhecimento da Sueli Carneiro, né? Que defende uma tese que é até, de certo modo, recente, mas o livro é recente, mas a tese não. Quando ela defende doutorado, isso já tem um tempo. Dispositivo da racialidade. E ela vai falar do dispositivo da racialidade, porque a gente passou tanto tempo usando Foucault sem a gente pensar, ler a tese da Sueli Carneiro sobre o dispositivo de racialidade. Como que isso é possível? Né? Então, esse movimento, eu acho que e aí tem uma série de professoras nossas que estão nesse movimento, que são importantíssimas do GT, mas, sobretudo, que nós, professoras e professores, estamos fazendo com os nossos planos de curso em sala de aula com os nossos alunos, porque não adianta também isso ficar ali no GT da Ampop, que a gente se encontra a cada 2 anos para debater, ou esporadicamente nos artigos que são publicados, né? Então, olhar para a produção, olhar para a Marilena Chauí, a filósofa, né, brasileira, olhar para tantas outras que a gente tem, e também para toda essa história da filosofia que silenciou o pensamento filosófico feminino, né, da mulher. Então, assim, para mim, isso, queria dizer, se tiver ainda um pouco de tempo, Celestino, como isso vem também ao encontro do que Foucault me permitiu como pesquisa, que é, então, desdobramentos para pensar questões de gênero, desdobramentos agora para estudar Audre Lorde, estudar Paul Preciado, a Butler também, Donna Haraway, então, assim, que são todos pensadores e pensadoras contemporâneos que se desdobram a partir do pensamento do Foucault, né, de maneira um pouco mais ampla, um pouco mais restrita, né, mas que estão ali também dialogando com Foucault e que pensam o momento presente, né, se esforçam no diagnóstico do momento presente. Então, eu colocaria, Celestino, como, assim, para mim, não só a obrigação que me coloquei, né, de reformular, refazer o meu repertório acadêmico,
de textos, pesquisas, estudos com o pensamento de filósofos, mas também com o pensamento decolonial. Então, né, eu preciso entender o que é uma filosofia africana, eu preciso entender o que é um pensamento decolonial. Ok, Giovana, é isso. Obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigada por esse Tá bom.